Olá, meu nome é Fernando Batista, sou hoje um dos sócios aqui da Bridging Company e no vídeo de hoje nós vamos falar um pouco sobre redesenho de estruturas organizacionais. Esse vídeo ele será dividido em dois grandes grupos. Primeiro eu vou falar sobre os gatilhos que sinalizam para a necessidade de um redesenho e depois nós vamos falar um pouco sobre os passos que a gente, enquanto consultoria, recomenda que você siga para ser bem-sucedido ao fazer um redesenho da tua estrutura. Vamos aos gatilhos. Eles são 4 principais gatilhos que vão dar dicas para você de que é hora de repensar o teu desenho de organização. O primeiro deles é cultura, necessidade de mudança de cultura. Então, enquanto você, como gestor, como autodiretor, como CEO, como um conselheiro, olhar para a tua operação e identificar que você quer comportamentos diferentes ali, para além de diversas outras ações complexas que precisam ser tomadas, porque o tema cultura, ajuste de cultura, ele não é trivial, é importante não esquecer de olhar o desenho da tua organização. Se você quer uma organização mais colaborativa e mais ágil, e o seu desenho é uma estrutura funcional bastante hierárquica, veja que existe um conflito aqui que vai dificultar essa tua jornada, esse teu desafio de fazer essa virada de chave de cultura. Segundo gatilho importante que pede para um ajuste de estrutura é uma mudança significativa no comportamento dos teus clientes, quer externos, clientes finais da organização, quer clientes internos, se você é uma diretoria, é uma área e está olhando apenas para um pedaço da organização. Se os teus clientes estão demandando coisas diferentes, num ritmo diferente, um tipo de interação diferente com você, talvez a estrutura que você tenha hoje não seja suficiente para entregar, para atender de forma adequada, com qualidade, com um custo ok, saudável, essas novas expectativas dos teus clientes. Terceiro ponto, e esse aqui é muito frequente a gente encontrar falhas significativas dentro das organizações, porque esse terceiro ponto não é tão levado a sério. Toda revisão significativa de estratégia requer um novo olhar sobre a estrutura organizacional. Por quê? Porque esta estrutura, com alguma frequência, precisa ser ajustada para que você consiga atender a novas expectativas do planejamento estratégico. Vou trazer só um de tantos exemplos que eu poderia trazer aqui. Imagine que uma organização de grande porte define como um pilar muito importante para o novo ciclo de estratégia que precisa melhorar a experiência dos seus clientes, melhorar a jornada do cliente como um todo e a experiência de compra, do pós-compra. Mas quando você olha para dentro da operação, você vê que não existe uma centralização sequer de atendimento ao cliente. São pequenos silos que fazem atendimento sem padronização nenhuma. Então veja que existe um certo conflito, existe um grande gap entre um desejo estratégico e a musculatura que você constituiu dentro aqui do teu organograma para atender a esse desejo estratégico. Esse é só um de tantos exemplos de onde, numa revisão de estratégia, eu tenho que olhar para dentro e fazer ajustes no meu desenho. Por fim, e definitivamente não menos importante, queda de produtividade e ampliação de conflitos na tua operação. Isso aqui vai se construindo com o tempo, porque as organizações organicamente vão mudando e vão crescendo. E as áreas que em algum momento foram bem desenhadas, com o escopo certinho, elas vão ganhando novas atribuições, perdendo atribuições, algumas coisas ficam sem dono, outras coisas ficam com muitos donos. As fronteiras entre as áreas começam a ficar não tão claras e aí os conflitos aumentam e a produtividade cai. Então, sempre que você sentir que você está tendo uma necessidade de ampliar time, isso não está gerando mais produtividade, está tendo muita entropia, muito calor nas trocas dentro da operação, da qual você é responsável, pode ser um sinal de que você precisa fazer um redesenho dessa estrutura, mapeá-la novamente, repensar, redefinir essas fronteiras de forma correta, para daí aliviar essa pressão e você conseguir voltar a ganhar produtividade. Agora que já vimos os gatilhos mais frequentes que pedem por um redesenho, como esse redesenho organizacional deve ser conduzido para a gente ampliar taxa de sucesso de uma jornada como essa e os valores, os ganhos que você vai obter ao final dessa jornada. Vou compartilhar com você 5 passos que nós recomendamos aqui que sejam seguidos, iniciando por um bom trabalho de entendimento da sua situação atual. Então essa tua operação, ela precisa ser mapeada como ela está hoje, entrar em cada gerência, em cada coordenação, entender as principais atividades que são executadas, quais são as pessoas responsáveis
e com esse mapeamento todo pronto, também extrair dores existentes hoje nessa operação, o que não funciona bem, mas também pontos fortes, coisas que estão operando bem e que a gente não quer mexer ou não quer alterar tanto para não perder, né, o que está funcionando bem hoje já. Segundo passo que a gente recomenda, depois de você entender tudo que está debaixo da operação alvo do redesenho, é você olhar para fora. Você ir a mercado dentro do teu setor ou em outros setores próximos, com modelo de operação próximo, e buscar benchmarks, entender como é que esse pessoal se organiza internamente, que dores eles têm com o desenho que eles escolheram, que fortalezas eles têm com o desenho que escolheram, para que vocês possam fazer uma análise para além da situação interna de vocês, vendo e buscando lições aprendidas de outros players relevantes de mercado. Terceiro passo importante, é muito relevante pensar um pouco sobre os clientes que esta área atende ou esta empresa atende, os requisitos desses clientes, expectativas desses clientes e olhar a estratégia da organização, que como a gente já falou mais cedo, ela é uma fonte importantíssima de insumos para a gente pensar a melhor maneira de agrupar nossas atividades. Avançamos a partir da estratégia desses insumos de clientes para algumas discussões internas sobre cultura e modelo de operar. Eu, por conta do meu setor, preciso operar de uma forma mais voltada a comando, controle e hierárquica, por uma questão de compliance, por uma questão de ser um setor muito regulado, ou não, eu preciso ir para um caminho de mais agilidade, de mais flexibilidade, para eu ser competitivo dentro do setor que eu estou. Então aí veja que é uma estrutura menos hierárquica, mais multifuncional, mais holárquica, que a gente chama. Então essa conversa e essa definição de que para que lado você precisa caminhar para melhor se adequar com o teu setor e com a cultura que você quer ter, é bastante importante também como alicerce para o desenho final. Por fim, nosso quinto e último passo recomendado aqui é que todos esses insumos sejam amplamente debatidos com todos os stakeholders, as principais lideranças impactadas pelo redesenho. É muito duro vir um desenho de cima para baixo sem um engajamento e uma cocriação com os outros líderes que serão afetados. A implantação desse desenho se torna muito difícil, a captura dos grandes potenciais ganhos desse novo desenho se torna muito difícil. Então, esses workshops de debate, cocriação de um desenho final, a partir de todos esses insumos coletados nas etapas anteriores, é bastante recomendado. Torna o processo um pouco mais custoso para chegar até a versão final da nova estrutura, mas depois muito mais fácil de ser implantado sem resistências internas. Chegamos ao fim deste vídeo e eu gostaria de convidá-lo, caso você tenha gostado, a deixar um like, compartilhar esse vídeo com outras pessoas, se inscrever no nosso canal para ver mais conteúdos de tecnologia e de negócio e caso você esteja enfrentando um desafio como esse de redesenho organizacional e queira uma orientação profissional dentro dessa jornada, por favor, entre em contato conosco. Um abraço e até uma próxima.